Olá, queridos! Vamos lá para o 22º passo da nossa jornada em Êxodo. Já vai deixando aí o seu like e se tiver alguma dúvida ou comentários, fique à vontade para deixar aqui embaixo do nosso vídeo, ok? Nós vamos continuar falando das leis e diretrizes dadas ao povo de Israel para tornar a vida do povo em comunidade mais fácil e mais feliz. Foram todas dadas pelo próprio Deus através de Moisés no Monte Sinai, para uma nação que estava nascendo, um povo que ainda tinha atitudes infantis e muitas vezes negativas no seu relacionamento com Deus. A lei fez o povo ter uma noção do caráter moral de Deus, além de esclarecer o que Deus esperava de cada um deles. Através da lei, o povo tinha um padrão para medir os seus pensamentos e as suas atitudes. A única condição que Deus impôs foi a obediência, e Israel aceitou essa condição, lembra? Aquela geração de israelitas de pé diante do Monte Sinai havia respondido: faremos tudo o que o Senhor nos ordenou. Naquele momento, um pacto em que as duas partes se comprometiam foi selado. Um pacto em que, pela primeira vez, Deus assumiu o compromisso de agir na vida de uma geração específica de descendentes de Abraão com a promessa de ser obedecido. Entre as orientações dadas por Deus neste capítulo, eu vou destacar algumas que também são mais comuns nos nossos dias. Temos então, logo no início do capítulo, a questão do furto. Nos casos citados no capítulo, os princípios de devolução do furto variavam desde o dobro até 5 vezes mais, dependendo do que era furtado e das circunstâncias do ato do furto. Um ladrão que fosse pobre demais e não pudesse fazer a restituição era simplesmente vendido como escravo para pagar o prejuízo que ele havia causado. Essas leis eram rigorosas justamente para coibir o furto. Outra orientação específica foi sobre o crime de sedução. Em Israel, sempre se esperava que uma moça solteira fosse virgem. Ter uma filha virgem era uma vantagem para um pai, porque quando ele casasse essa filha, ele receberia bens e dinheiro por ela, o conhecido dote das virgens. Então, quando uma moça virgem era seduzida por algum sujeito, ele devia se casar com ela. E se o pai não o quisesse como genro, o homem deveria pagar o dote da moça mesmo assim. Se a moça estivesse noiva de um outro homem, a sedução era considerada adultério e era aplicada uma lei específica para isso que nós veremos mais tarde. Deus orientou também sobre a feitiçaria ou bruxaria. Era mais comum ver mulheres envolvidas nessa atividade do que os homens. Era uma forma religiosa que envolvia rituais supersticiosos que tentavam controlar os deuses e os espíritos e também prever o futuro. Era identificada como uma prática demoníaca perigosa. Os israelitas deveriam se manter afastados de tudo o que tivesse relacionado ao ocultismo. Toda feiticeira deveria ser executada. Também fazia parte das práticas religiosas das nações pagãs a relação sexual com animais, especialmente entre os egípcios e os cananeus. Isso era visto como uma perversão tão grande que os culpados desse pecado também deveriam ser executados. O sacrifício a outros deuses no meio do povo de Deus também era punido com morte. Essa ordenança tinha como objetivo aniquilar totalmente quaisquer vestígios de idolatria em Israel. Infelizmente, a idolatria foi a maior tentação para Israel durante toda a sua jornada no deserto e até depois que entrou na Terra Prometida também. Deus também se mostrou totalmente contra o egoísmo. O destaque aqui é para os direitos dos estrangeiros em Israel. Deus deu várias leis exortando os israelitas a serem bondosos com os estrangeiros. Afinal, os próprios israelitas haviam sido estrangeiros no Egito e não podiam esquecer desse detalhe. Eles também deveriam mostrar todo cuidado e bondade com as viúvas e os órfãos. Os mais ricos deviam ajudar e jamais explorar os mais pobres.
Estes exemplos nos mostram que todo o código de leis era baseado na autoridade de Deus e não na autoridade de um rei. Não havia divisão entre lei civil e religiosa. As leis morais, legais e religiosas eram inseparáveis. Isso demonstrava que Deus se interessava e ainda hoje se interessa por todos os aspectos da vida do ser humano que ele criou. As leis eram aplicadas sem fazer acepção de pessoas, segundo sua categoria. Protegiam pessoas indefesas como escravos, órfãos, viúvos e os estrangeiros. Todos estavam debaixo do olhar e da proteção do Pai Celestial. E no capítulo de amanhã, nós vamos ver que Deus fala até das fake news, acredita? E também vamos ver Deus dizendo que não tinha intenção de expulsar todos os inimigos de Israel de uma só vez, mas ele ia fazer isso aos poucos. Você confere o porquê dessa decisão amanhã. E eu espero você para mais um passo nessa jornada em Êxodo. Até lá!